Estamos aqui para dizermos quem somos, por que existimos e quais as nossas pretensões. Ideias novas por tradições antigas. É uma frase criada em 1974 por um grupo de jovens na ocasião que cavalgavam de volta de Pirapora para Santo Amaro, ou seja, da tradicional romaria, né? A paixão, o amor por nossas raízes, a necessidade de não permitir que a nossa história, memória, usos e costumes se perdesse, esse sentimento de amar a terra criou em nós, naqueles jovens, a necessidade de formar fileiras e criar o CETRASA, Centro das Tradições de Santo Amaro, que é o que nós presidimos hoje. O CETRASA nasceu filosoficamente nos anos 70, mas somente nos anos 80 tomou forma jurídica por escritura pública declaratória e por volta dos anos 80 transformou-se em pessoa jurídica de direito privado, o que é até hoje. No decorrer destes anos, desenvolveu-se e participou de quase todos os movimentos de Santo Amaro. Dentre outros, o movimento pela emancipação de Santo Amaro, que nós éramos radicalmente contra. E perdemos. Santo Amaro só perde. Santo Amaro já começa a perder lá atrás, lá no século XVI. Porque ele nasce antes da data que atribuem, que é 1560. Ele nasce muito antes, ele nasce em 1538. Mas Santo Amaro só perdeu. Perdeu a condição de município em 35, foi dormir, município acordou bairro. Perdeu em 80 a emancipação, porque nós representávamos 52% da capital de São Paulo. E se São Paulo perdesse a capital do Sul, que é Santo Amaro, São Paulo com certeza perderia metade da sua arrecadação. Então, evidentemente que houve interesses outros, interesses de ordem política, né, para que Santo Amaro não tivesse autonomia. Mas o que custou isso para Santo Amaro? Só a título de exemplo, a destruição do Parque Industrial de Santo Amaro, que chegou a deter 90% da indústria farmacêutica do Brasil. E isso acabou-se, né? A criação dos loteamentos clandestinos, o comércio informal, enfim, uma série de coisas que constrangem em muito e fere os costumes do santamarense. O santamarense hoje é conhecido como a terra do Azabumba. Isso não é verdade, nós somos a terra da viola e da poesia. Outro dia estivemos na inauguração de um acervo aqui em Santo Amaro, e o cidadão que trazia chamou o santamarense de nordestino. Nós não somos contra, não. Nós temos muito nordestino, graças a Deus. Inclusive o herói da Revolução de 32, que era soldado nosso, e que morreu em defesa das 13 listas, era pernambucano, Delmiro Sampaio. Então nós somos irmãos dos nordestinos. Só não concordamos em dizer que nós somos a capital do Nordeste. Isso não é verdade. Nós temos os nossos usos, os nossos costumes, as nossas tradições. Ocorre que, por interesses políticos, isso daqui foi absorvido por outros interesses. Então a gente tem que falar mesmo e não pode deixar de falar. O grande golpe também de Santo Amaro foi em 1930, com a Revolução do Estado Novo, que pegou os grandes realizadores da história de Santo Amaro e de Santo Amaro e prenderam. Por quê? Porque eram do Partido Republicano Paulista, do PRP, que foi a grande realização de São Paulo, não é só de Santo Amaro, mas de São Paulo. E prenderam, acabaram com o partido, então acabaram com as lideranças políticas. Logo em seguida, em 32, a Revolução, e o santamarense
festejava, a Revolução estourou no dia 9 de julho de 1932. Dia 10 de julho de 1932, Santo Amaro estava fazendo 100 anos de emancipação política, ou seja, da elevação de aldeia para vila município. Nós trocamos os ternos, a gravata, o sapato engraxado pela farda caqui e fomos para a luta. E isso não agradou nada os políticos da ocasião. Isso em 32. Em 35 houve a intervenção em São Paulo. Nós precisávamos tomar um troco, porque nós fomos o único batalhão voluntário, que está aqui na nossa galeria, tá certo? Que foi campeão, que conquistou o norte do Paraná, tá certo? Não deixou as tropas avançarem além das fronteiras. Foi o único batalhão que obteve sucesso com uma única perda, torna a repetir, Delmiro Sampaio. Lá em Eldorado, hoje Eldorado Paulista, na época Chiririca da Serra. Muito bem. O que quiser? Caçaram o Santo Amaro com a desculpa que Santo Amaro seria uma estação hidromineral por causa das duas represas. Muito bem, continuamos e tal, e Santo Amaro sempre crescendo e não agradando as pessoas. Na década de 70, Santo Amaro foi fracionado. Santo Amaro, que começava no Córrego da Traição e terminava em Itanhaém, foi subdividido em mais 4 administrações regionais. Criava as administrações regionais. A primeira a ser criada, destacada de Santo Amaro, foi o Campo Limpo. A segunda foi a Capela do Socorro. A terceira foi Parelheiros e a quarta foi Cidade Ademar. E hoje tem a quinta, que é a Vila Remo, que é bairro novo. Para nós era bairro novo. São loteamentos que foram desenvolvidos na década de 70, tá certo? Em razão do crescimento industrial. Mas esses meninos de 1970, 74 na verdade, hoje são senhores, tá certo? E continuam em defesa de Santo Amaro. E como defender Santo Amaro? Eu quero dizer o seguinte, nós mantemos o museu, somos curador desse museu, que foi uma ideia criada pelo então prefeito Pita, que não vingou. Ele queria criar os museus dos bairros, não criou. Depois transformou isso para memórias, centro de memórias. Como nós somos o único museu que foi criado e mantido, nós mantemos o museu e ficamos curador desse museu, que não tem um tostão de verba pública. Isso daqui sobrevive graças ao patrocínio dos senhores diretores e das pessoas que têm amor em Santo Amaro e que aqui vêm, tá certo? Não paga nada para entrar, mas acabam fazendo doações, acabam, enfim, participando de alguma forma, né? O que nós queremos dizer, na verdade, é que aquele grupo de jovens da época, repito, hoje já não tão jovens, mas com o mesmo ideal, tá certo? Continuam em defesa desse bairro cidade e que, na verdade, representa muito de São Paulo. Eu continuo dizendo que é a capital do Sul, tá certo? Do Sul de São Paulo, evidentemente. Então eu quero lembrar o seguinte, a nossa trincheira é a mesma. As armas é que são outras. Nós trocamos a nossa altivez, a nossa valentia, o nosso heroísmo por caneta. Hoje nós preferimos escrever e marcar para a posteridade, como esse trabalho que eu espero que dure alguns anos, porque nossa geração não recebeu nada das gerações passadas, tá certo? Contribuindo para que a história permaneça firme e forte. Muito obrigado.